Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista. Nós estamos juntos mais uma vez para o nosso encontro semanal aqui pela TV Cultura Vale do Aço. A região cedia esta semana a 14ª Jornada Mineira da Ciência do Comportamento. O tema central é psicopatologia, transtornos invasivos do desenvolvimento e transtorno de conduta à luz da análise do comportamento. E o Cultura Entrevista aproveita o evento para tratar desse assunto, principalmente os transtornos de conduta. Nossos convidados de hoje são os psicólogos Cristiano Barbosa e Eva Maria dos Reis Gomes. Muito obrigado, Eva, muito obrigado, Cristiano, pela presença. Obrigado a vocês aí da TV Cultura, pelo convite, desde já agradecemos. Eu agradeço também essa oportunidade, Alex. Okay, vamos colocar vocês dois aí mais próximos dos nossos telespectadores. A Eva, de onde vem e onde atua, Eva? Olha só, Alex, eu sou psicóloga. Hoje eu sou professora no curso de Psicologia do Unileste e atualmente também estou coordenando esse curso. E sou psicóloga clínica também. Atuo numa clínica no centro aqui da cidade de Patinga. Tá, e Cristiano? Isso, eu sou psicólogo também, trabalhando na abordagem comportamental. Atuo também como psicólogo clínico e também atuo prestando serviço também extra-consultório, no caso, em atendimentos domiciliares também. Uhum. E essa história da Jornada Mineira da Ciência do Comportamento, como que ela surgiu? A Jornada Mineira nós chamamos de uma JAC, que já existe no Brasil, em todos os estados brasileiros. Então, nós temos várias jornadas, cada uma num tempo. A nossa está no 14º ano. E começou em Belo Horizonte, manteve-se vários eventos, vários encontros na capital, nas instituições de ensino superior lá, na UFMG, na Newton Paiva. E o ano passado, nós estivemos numa jornada anterior e conseguimos trazer a jornada para o Vale do Aço. E normalmente esse evento acontece 2 anos em cada região. Então nós já estamos aqui no 2º ano da JAC aqui. E surgiu com o objetivo de compartilhar experiências, trazer os nossos estudiosos da área, tanto nossos estudiosos mestres, doutores, como também alunos na área da psicologia comportamental que têm desenvolvido algum tipo de trabalho, tanto da análise do comportamento aplicada, quanto também análise do comportamento em termos de pesquisas básicas, aplicadas e prestação de serviço, que é a intervenção, que a gente chama. Então, aí, com isso, os estudantes são convidados a vir a esse evento para mostrar o trabalho que tem sido desenvolvido na área e, com isso, a gente vai ampliando uma compreensão dessa área que não é muito fácil assim, de se entender, precisa ser um bom estudioso, dedicado e mostrar também como que nós conseguimos produzir muitos impactos sociais, mudanças de ambiente, de contexto, de pessoas com sérias dificuldades, desde as psicopatologias, os transtornos de desenvolvimento, até os transtornos de conduta. Isso numa visão da ciência, que é a ciência do comportamento, dentro do todo que a psicologia disponibiliza, de todas as áreas dentro da psicologia, nós estamos nessa área da ciência do comportamento. Então, esse é o objetivo. Precisava que vocês falassem um pouco mais sobre esse tema do encontro da jornada aqui no Vale do Aço, que é a psicopatologia, transtornos invasivos do desenvolvimento e transtornos de conduta, como a senhora ressaltou, à luz da análise do comportamento. Por quê? Quais são os principais temas intrínsecos aqui nesse assunto? Nós estamos vivendo uma realidade em que muitos comportamentos são nomeados, são tratados, produzem riscos tanto para quem os emite quanto para quem convive com as pessoas que emitem. Então, para nós, cientistas do comportamento, nós olhamos para o comportamento e a gente não tem, nós não trabalhamos com os nomes, mas como
os transtornos da conduta, né, os comportamentos que são considerados inadequados em determinados contextos são nomeados, então nós queremos tratar esses comportamentos e nomeamos aí como psicopatologias e esses transtornos, porque é uma forma de dialogar entre os profissionais. Mas a importância disso é que todas as pessoas que estão envolvidas nessas condições estão sofrendo, tanto aqueles que estão acometidos, vamos dizer assim, né, dos ditos, entre aspas, transtornos, quanto aquelas pessoas que estão se relacionando com eles. E a ciência do comportamento tem produzido muitos trabalhos, né, voltado, por exemplo, para a psicopatologia, que seria um nome dado, né, para as ditas doenças mentais, né? Os transtornos invasivos do desenvolvimento, aqueles das crianças, dos adolescentes, adultos, que são tratados como especiais, né, com necessidades especiais. E os transtornos de conduta são esses aí que estão envolvidos nos ambientes de violência, né, de dificuldades de relacionamento social, produzindo sofrimento para quem está, né, lidando com isso, tanto, como eu disse, né, para quem emite os comportamentos, quanto para quem lida, e colocando muito em risco e impedindo o desenvolvimento de crianças e adolescentes, um desenvolvimento que favoreça a cidadania, né? Que essa pessoa possa crescer e cumprir seus objetivos de adulto, né? Ser um adulto social, produzir na sociedade. Então, isso tem chamado muita atenção dos estudiosos. E nós acreditamos que é um tema que na nossa área também tem sido muito solicitado para se discutir, para se aprofundar. Tem muitas polêmicas em torno desses temas, tanto, por exemplo, a medicalização, que nós vamos discutir nesse evento, né? O que vai se medicar? Nós vamos medicar as emoções, nós vamos medicar as dificuldades de relacionamento social, né? Ou nós vamos ensinar comportamentos mais adequados e fazer com que as pessoas, aprendendo um repertório mais adequado, consigam resolver as suas questões sem precisar das ditas, às vezes, que a gente chama de muletas, né? Desses apoios químicos, né? Claro que nós sabemos que tem momentos que a pessoa necessita, mas nós estamos percebendo que nem sempre está sendo utilizado só nesses momentos. Então, são temas que a gente entende que é muito pertinente, principalmente quando se trata daquela pessoa que está vivenciando isso. Se a gente não produzir conhecimento, né, nessa área para contribuir com o desenvolvimento dessas pessoas, como nós vamos fazer? Né? Eu entrevistei um grande jurista há pouco tempo e eu perguntava para ele assim, de todos os crimes, qual aquele que ele entende que deixa uma maior marca na vítima? E ele disse para mim que não tem a menor dúvida de que os crimes de origem sexual são aqueles que mais atingem a mente das pessoas. A senhora concorda com essa visão, que é a visão de um homem do direito e não da psicologia? Como uma profissional da psicologia, o que a senhora acha desse pensamento dele? Olha só, Alex, nós olhamos para o indivíduo um indivíduo único com sua história. Então, o impacto das dificuldades desse indivíduo de se relacionar com o mundo vai se diferenciar, né, de um para o outro. Então, assim, cada caso precisa ser analisado na sua individualidade. Então, talvez eu não iria eleger. Eu penso que todo tipo de agressão, de violência, de abuso, produz repertórios muito sofridos, né? Mas aí a gente precisa ver caso a caso, e eu não colocaria numa hierarquia, né? Eu acho que a gente precisa analisar caso a caso. Isso também é muito polêmico, por quê? Porque a gente tem que levar em consideração, só complementando o que a Eva falou, acerca desse indivíduo único, né? Que o que muitas vezes uma experiência que o indivíduo tem, que para ele é aversivo, para o outro não é. Tanto é que hoje em dia na sociedade tem pessoas que lidam com determinadas práticas culturais que, para um determinado grupo, aquele tipo de comportamento é algo que inflige ali, né, a moral, e muitas vezes gera até um impacto emocional negativo, né, à pessoa,
e para outro grupo não, é encarar aquilo como algo normal, prazeroso. Hoje em dia a gente tem um grupo dos sadomasoquistas, né? Isso. Pessoas que sentem prazer com o sofrimento. Então, até que ponto também a gente pode, de uma forma assim, né, determinar um padrão como que é sofrimento para todo mundo, sendo que esse indivíduo é único, ele teve uma história de vida diferente, né, experiências diferentes, ele veio de uma biologia diferente e também está inserido um padrão cultural diferente, né? Então, é só para complementar. Ok. Nós vamos agora a um rápido intervalo, nós voltamos logo na sequência com essa conversa aqui com os psicólogos Cristiano Barbosa e Eva Maria dos Reis Gomes. Um minuto só para o intervalo. Há quase 2 décadas, procurando promover soluções estratégicas no segmento de higiene e limpeza no Vale do Aço, a Cleanup busca cada vez mais a proximidade com seus clientes através da busca de ferramentas facilitadoras do processo de limpeza. Dispondo de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza, valorizamos e respeitamos sempre o bem-estar do usuário. Trabalhamos com produtos químicos devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Atuamos também na linha de descartáveis e de produtos para atender os segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial. Tudo com qualidade e pontualidade na entrega por meio de frota própria. Cleanup, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marrieri, número 190, Loja B, Bairro Iguaçu. Telefone 3822-4547. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. artepublish@artepublish.com.br. A Italínia preparou uma promoção que vai te deixar feliz da vida. A Italínia Móveis de Ipatinga comemora 8 anos e quem ganha o presente é você. 8 vezes sem juros. Peça o seu orçamento pelo telefone 3822-7376. Italínia, compartilhando felicidade com você todos os dias. Italínia Móveis, Novo Centro, Ipatinga. Muito bem, estamos de volta com o Cultura Entrevista, que hoje aborda aqui temas que são relativos à 14ª Jornada Mineira da Ciência do Comportamento, encontro dos psicólogos aqui no Vale do Aço nessa semana, que começa exatamente na sexta-feira, professora. Sim, começa na sexta-feira. Quem são os principais palestrantes que vocês estão trazendo para as pessoas aqui do Vale do Aço? Nós estamos trazendo palestrantes, né, que têm estudos e aplicação nessa área. Nós temos o Dr. Roberto Alves Banaco, que vem do Núcleo Paradigma e da PUC de São Paulo, né, que vai tratar da psicopatologia na perspectiva da ciência do comportamento. E temos a doutora Ilma Goulart, que está vindo de Goiás, né, que vai estar falando um pouco da função dos transtornos psicopatológicos. Vai estar falando assim, mais especificamente de alguns que nós chamamos rótulos, né, alguns nomes, tipo depressão, transtorno obsessivo compulsivo. Né, ela vai eleger e vai dizer como é que isso é tratado, né, avaliado e tratado no âmbito da análise do comportamento. E temos também a doutora Camila Santos, que vem de Belo Horizonte, e ela vai tratar da educação especial, né? Nós temos aí a educação especial que está dentro dos transtornos invasivos do desenvolvimento. Então, a doutora Camila, ela é especialista nessa área. A palestra dela vai ser os transtornos do espectro do autismo, vai definir conceito e vai falar um pouco da metodologia de intervenção. Esses são os nossos principais. Nós teremos outros minicursos que vão estar dentro dessa temática, né, com outros estudiosos, mestres e
analistas, né, que aplicam a análise do comportamento, que vão estar discutindo com a gente, além das comunicações orais, que são os nossos estudantes de graduação, de mestrado, né, que vão estar apresentando seus trabalhos de pesquisa, né, e de prestação de serviços. Ok. Eu suponho que algum desses temas aí deve interessar muito para o pessoal do magistério, porque, afinal de contas, trata-se da questão do desenvolvimento das pessoas dentro da sala de aula. Sim. E os programas, os currículos hoje são estabelecidos de cima para baixo e aplicados como um todo dentro da sala de aula para uma turma. Isso deve ser um problema, né? Isso é um problema, e nós estamos vivendo hoje, né, uma orientação legal de que precisa-se de ter um monitoramento maior das crianças com esses transtornos invasivos de desenvolvimento na escola, né? Crianças que têm uma orientação para a educação especial. Então, essas crianças que estão sendo incluídas, né, vamos dizer assim, com a proposta da inclusão no ensino formal, e com isso está se buscando uma forma de incluir com menos impacto, com menos sofrimento para essas crianças. Então, com isso, se a gente não se debruça para saber como fazer para que essas crianças não sofram tanto, né, a discriminação nesse ambiente aí da escola, que elas consigam evoluir dentro das suas possibilidades o máximo que elas vão dando conta de crescer, de aprender não só os conteúdos formais, mas aprender também a ser cidadão, porque a escola serve para isso também, né? E se essa criança não for bem acolhida, bem monitorada e em ambiente que realmente favoreça a sua evolução, o seu desenvolvimento, ela acaba tendo mais prejuízos, né, do que ganhos nesse ambiente. A senhora acredita que hoje os ambientes escolares estão preparados para receber para essa inclusão? Eu acredito que nós estamos todos nos preparando, né? Eu acho que quando a gente separou para tratar, a gente achava que estava fazendo melhor, né? Você tirava as crianças especiais, as crianças, os adolescentes, os adultos, e colocavam todos num lugar só. Que é o caso, podemos citar como exemplo a APAE. As APAEs, né, que também tem sua importância, tem sua função, né, mas quando a gente tira para tratar, tanto nesses transtornos quanto na psicopatologia também, né, todo o diferente que vai sair um pouco daquilo que se espera, né, de um grupo cultural, vai atuar, né, de forma que o seu comportamento não vai ser aprovado, e quando a gente separa para cuidar, parece que fica mais fácil para quem cuida, mas para quem está envolvido aí na situação, fica mais difícil para ele aprender, porque ele precisa aprender numa diversidade, né? Então, estar incluído significa isso. Porém, nós estamos aprendendo, porque nós também fazemos parte dessa mesma cultura. A gente não aprendeu a conviver com as diferenças, com o diferente, né? Aquilo que é muito diferente de uma média, né? Daquilo que estatisticamente foi colocado, que é o padrão, né? E aí, com isso, se a gente não aprendeu, nós estamos aprendendo agora. Então, as crianças estão aprendendo, as famílias estão aprendendo, nós profissionais estamos aprendendo como incluir, como lidar com essa pessoa, sendo uma audiência, vamos dizer assim, sendo aquelas pessoas que vão ajudá-la realmente a ser ela mesma e evoluir dentro das suas possibilidades. Então é difícil para todo mundo. Estamos todos preparando, inclusive, a escola. É de suma importância isso que a Eva acabou de comentar, que seria muito injusto, né, separarmos as crianças que teriam ali, vamos supor, um pré-diagnóstico muitas vezes nas escolas, como problemáticas, né, como diferente das demais e que necessitariam ali de uns cuidados especiais e que na maioria das vezes são encaminhadas para os consultórios e são diagnosticadas com alguma espécie de transtorno, alguma dificuldade, e nisso ser tratado com medicamento, né, e também não preocuparmos com aquilo que a Eva também comentou no início acerca da prevenção e de ter um trabalho não simplesmente do profissional da psicologia, mas como das diversas áreas de conhecimento, principalmente, né, da administração, né, pública, né, do governo,
sobre essa causa, né, da educação e da formação do indivíduo, né, para possibilitar ter um país melhor, né, um país com a educação com índices assim, de qualidade bastante eficientes e que dê uma resposta para a sociedade para estar melhorando cada vez mais, né, propiciando, né, um crescimento de fato e algo que possa ser medido e sendo mais palpável, né, para que o povo possa perceber uma melhora, né. Então, nesse sentido, seria muito injusto, né, rotular essa criança. Por isso que nós classificamos o comportamento problemático e não classificamos o indivíduo como o problemático, né, porque o comportamento que esse indivíduo ele está emitindo, ele não está ali por acaso, né, ele tem, né, variáveis que agem, né, como causas ao decorrer das suas histórias e outras coisas mais que vão contribuindo, que isso tem que ser considerado especificamente, analisado, sem aquela precoce, né, rotulação de dizer o indivíduo é problemático, não tem como fazer, não tem cura, né, porque seria muito fácil isso, né, e fecharmos os olhos para as possibilidades que são apresentadas, né, pela análise do comportamento, tendo essa visão não simplesmente só no foco do problema em si, mas nos efeitos, né, e variáveis que causaram aquele problema. Luciano, recentemente virou moda uma palavrinha que ficou muito comum aí, que é o bullying. Na minha época de escola não existia essa palavra, nós desconhecíamos totalmente essa palavra bullying, mas nós víamos na prática o que era isso, como por exemplo a formação de uma escola que eu estudei, uma escola pública, em que houve um determinado período que na 4ª série do ensino fundamental, na época era 1º grau, a formação de uma turma com alunos só problemáticos e chamavam essa turma de especial. Eram os meninos que não conseguiam aprender a ler, havia uma cartilha, um programa que você tinha que aprender aquela cartilha e ler aquela cartilha em voz alta. Se você não conseguisse aprender aquela cartilha e nem fazer as 4 operações matemáticas, você ia para essa turma chamada especial. Foi o maior exemplo de bullying que eu consigo me lembrar agora, depois de adulto, do meu tempo de criança, porque acho que a escola em peso fazia pressão em cima dessa turma que se chamava especial. E essa história do bullying é só modismo mesmo? Ou essa história real minha lá da minha infância, que marcou a minha infância, ainda se repete por aí? É claro que esse bullying, essa terminologia, é uma terminologia nova, né? Veio do inglês, né? E virou-se algo assim que está sendo muito comentado na mídia, e as pessoas hoje em dia, uma vez que deram nome para esse tipo de tratamento, né, mas esse tratamento é algo também que tem que ser considerado dentro daquilo que a gente comentou anteriormente, acerca do individual, que muitas vezes aquilo que é bullying para mim, pode ser que não é bullying para você. Então a análise do comportamento, ela vem nessa perspectiva também para modificar até essa proposta de aprendizagem que as escolas mais tradicionais, antigas, né, tinham, que o indivíduo muitas vezes ele tinha que aprender por controle mais aversivo, né? Você tira nota boa, eu te classifico como o especial, e você vai para a turma o especial, o incompetente, o burro, né? Até hoje as pessoas usam isso aí muitas vezes para classificar, e muitas vezes esses tipos de comportamento afetam a criança de tal forma, e também o jovem, e até mesmo os adultos, que impedem ele, criando reforçando alguns padrões de comportamento que podem, lá na frente da vida deles, estar bloqueando eles, né, bloqueando essas pessoas de ter um melhor desempenho. E a análise do comportamento, ela preza pelo reforço positivo, né? O foco não é simplesmente em reforçar determinados comportamentos. Ou dificuldades, reforçar dificuldades, né? Ou punir, né? Mas reforçar as competências que a pessoa tem. E eu percebo até pela experiência profissional mesmo que a gente tem na clínica, que muitas vezes a criança ela vem com um histórico ou com algum diagnóstico, muitas vezes até por parte da família mesmo, né, já estabelece ali um determinado rótulo, esse menino não aprende, esse menino tem dificuldade e tal. Quando a gente recebe ela na clínica, a clínica é aquele espaço que a gente separa para ser reforçador para a criança. Primeira coisa que fazemos é reforçar o comportamento de vínculo, né, para que ela possa perceber que existe um ambiente diferente
né, que ela tem liberdade, que ela tem oportunidade para se comportar. E uma vez que ela vai se comportando, dependendo da situação, o terapeuta ele vai reforçando esses comportamentos, né, que para ela são benéficos. E esses comportamentos eles vão servir de experiências para novos comportamentos, para novas aprendizagens, né, que são benéficas para a vida da criança, né, para permitir esse indivíduo se comportar. Porque tem ambiente que é tão aversivo, tanto escola quanto família, né, quanto até muitas vezes os grupos que essa criança interage, esse adolescente, que não permitem nem mesmo o indivíduo se comportar, porque quando ele se comporta vem logo uma punição. Então, essa é a proposta do nosso trabalho. Okay. Professora, a senhora tem um mestrado em psicologia experimental e tratou justamente da análise do comportamento dos programas de atenção à população infanto-juvenil e à família em situação de vulnerabilidade social e pessoal. Esses programas, o estudo que a senhora fez, tem apresentado os resultados positivos? São necessários, inclusive? Sim, eu trabalhei com 3 famílias, né, com a relação mãe-criança. Né, eu queria até complementar o Cristiano estava colocando sobre a questão do bullying. Tá, fica à vontade. Né, e ele colocou a importância da família para a aprendizagem de comportamentos que vão ser repertório que essa criança vai utilizar na vida dela, social, para além da família. Né, e eu estou dizendo isso porque o meu trabalho teve a ver com essa área. E quando nós falamos do bullying, nós falamos de déficit de habilidade social, tanto de quem está submetido quanto de quem pratica. Né? Se tem um déficit de habilidade social, habilidades para expressar sentimento, né? Expressar sentimento no sentido de, né, se eu estou chateado com você, eu digo, eu estou chateado com você. Mas se eu não tenho habilidade social, eu faço uma brincadeira de mau gosto, né? Eu coloco você numa situação vexatória, né? Mas é falta de habilidade social, né? De saber se expressar assertivamente e não agressivamente. E o outro que está submetido também não aprendeu a como se posicionar, né? Acaba que, se você tem 2 crianças e um que produz o bullying, ele pode conseguir fazer o bullying com uma delas e não conseguir com a outra. Isso é para a gente ver que depende do repertório de cada um. E a família é extremamente importante. Então, no meu trabalho, eu fui ver como as mães estavam lidando com os seus filhos, que eram filhos que chegaram para nós na clínica escola do Unileste com uma queixa de problemas de comportamentos acadêmicos, dificuldades acadêmicas. E as dificuldades geravam mais em torno de uma falta de condição para se adaptar e acabava tendo a indisciplina, né? Então, eu tive um caso que nem tinha uma deficiência intelectual ou uma deficiência de conteúdo, era mais de relacionamento mesmo. A criança era colocada como muito agressiva, né? E aí eu fui olhar na família, de que forma que a família participava, né, da construção desse jeito desse menino de lidar socialmente na escola e em outros ambientes. E aí, olhando para a forma como a mãe atuava, foi possível, né, perceber que a mãe estava exatamente fazendo isso que foi já colocado aqui. Ela consequenciava em alguns momentos os comportamentos inadequados da criança e os comportamentos adequados ela nem percebia quando eles aconteciam, né? E punia muitas vezes comportamentos, né? Ela era aversiva em determinados momentos, que aquele comportamento que o menino emitia poderia ser inicialmente entendido, compreendido e aproveitado para ser educado. Ela ignorava as oportunidades educativas. Então, nós percebemos, né, tanto eu e meu orientador, que quando a mãe precisava estar junto com a criança, que ela estava emitindo comportamentos adequados, ela não estava, né? Ou ela estava fazendo outra tarefa, ou ela ignorava. E quando essa criança cometia alguma infração dentro de casa, ela vinha rapidinho. Percebia muito rápido. Percebia rápido e já se aproximava e já atuava. Então, ao invés de estar eliminando aquele inadequado, ela estava reforçando esse comportamento. Então, quando nós analisamos caso a caso,
né, que situação específica de cada um, nós fizemos um planejamento para fazer a intervenção. E o planejamento era orientar essa mãe para modificar a forma de lidar com sua criança. E na medida que ela foi mudando a forma de lidar com sua criança, nós fomos percebendo, tanto nós quanto ela, que a criança também foi modificando, emitindo comportamentos mais assertivos, mais adequados, né? E essa pesquisa ela durou somente 18 dias, que era exatamente para mostrar que é possível fazer uma orientação de pais para lidar com comportamentos inadequados e produzir resultados, né? Começando resultados fortalecendo o vínculo afetivo que já fica rompido, né? Quando a criança está agressiva, quando ela não atende, não acata regras, né? Já começa a romper vínculos afetivos dentro de casa e isso se estende para a escola, né? Eu suponho que essa questão que a senhora tocou agora, da agressividade da criança dentro de casa e a falta de habilidade para se lidar com essa situação, nos remete também a essa situação da violência hoje no Vale do Aço. Uma parcela considerável do índice de crimes da região está associada à criança e aos adolescentes, envolvidos com tráfico de droga, tentativa de homicídio. Exatamente na semana anterior, houve um caso bem típico. Um menino, um adolescente de 17 anos, foi preso pela 8ª vez, e pela 8ª vez ele estava com uma arma de fogo em via pública. E alegou que era para se defender. Pior, ele estava ainda dirigindo o carro. 17 anos, dirigia um carro, estava armado e dizia que era para se defender. Ou seja, o Estado já chegou 8 vezes nesse menino, já apreendeu ele 8 vezes e ele volta a reincidir. É uma situação de ineficiência da máquina do Estado, que chega até o infrator e não consegue trazer ele de volta para uma situação de normalidade? Eu penso que a ação, né, junto ao menino em situação de ato infracional, ela não se resolve só pontualmente fazendo essa abordagem, retirando esse menino, mas para se resolver precisa de se integrar algumas ações que devem focar família, escola, né, grupo social de referência. E aí, se a intervenção considerar esse todo, eu penso que nós vamos ter mais possibilidade de ajudar esse adolescente. Mas hoje é muito difícil, os serviços não trabalham integrados, né? Tem se tentado trabalhar integrado. E ainda tem uma questão maior, que é a prevenção, né, começando na história desse menino, que ele tem 17 anos. Então, ele já vem de uma história da educação infantil funcionando, adequada, principalmente aqui na nossa região do Vale do Aço, né? A gente conhece várias escolas que têm educação infantil, que as crianças vão para lá muito jovens, né? 3, 4 aninhos ou antes disso, né? Então, o investimento aí nessa criança, ele tem que começar desde cedo. Não quer dizer que ele tem 17 anos, não há possibilidade. Sim. Vocês acreditam na recuperação? Com certeza, eu acredito na mudança de repertório dele. Ele pode se modificar porque ele não, com certeza, ele não está bem nessa situação, ele não está feliz, vamos dizer assim, né? Então, precisamos encontrar as formas de ajudar, né, considerando as várias instâncias que precisam se envolver, não só, né, a polícia, vamos dizer. Quando a gente pensa acerca de resolver problemas como esse, às vezes a sociedade, até por uma falta de informação mesmo, né, pela opinião popular, diz, tem que diminuindo a idade penal, né, a menoridade penal. Maioridade penal vai resolver esse tipo de situação, né? Nós, como analistas do comportamento, nós não simplesmente, né, analisamos por esse foco da punição. Porque se cadeia funcionasse, né, resolvesse o problema de todas as pessoas, o indivíduo saia de lá um santo, né? Porque ali há a punição, só que nós acreditamos na educação, na reeducação desse indivíduo, como diz a Eva, possibilitando, né, reforçando novos repertórios comportamentais, né, dando oportunidades, né, ampliando a visão, não simplesmente para esse comportamento em si, essa conduta criminosa que esse indivíduo está tendo, mas o que está reforçando aquela conduta criminosa? O que está reforçando aquele comportamento? Aquele comportamento, ele tem uma história, e tem algo ali reforçando, ele está acontecendo, mantendo aquele comportamento.
Então essa perspectiva, essa humildade que o terapeuta, né, analista do comportamento tem para estar averiguando também, não simplesmente a criança em si, mas as variáveis que está reforçando aquele comportamento que podem estar, na sua maior parte, nas famílias, né, no contexto familiar, até mesmo no tipo de grupo que aquela criança está participando, né, e também propriamente o próprio indivíduo. Há muitos casos de pessoas que têm dificuldades como essas, que simplesmente estando num tratamento psicológico, ele já começa a ter o autoconhecimento, que é proposta da análise do comportamento, e já modifica algumas relações, alguns comportamentos, aumenta também os repertórios de comportamentos, né, de habilidades sociais desse indivíduo, para estar integrando, né, para não estar simplesmente violando a lei, né, que na maioria das vezes é a forma que ele vê como para solucionar ali, né, os seus problemas, as suas demandas pessoais. Eva, o comportamento é resultado da influência do meio onde a pessoa vive? Esse debate é um debate antigo, muitas pessoas dizem que não, que mesmo num ambiente, vamos dizer, degradado, pode ser que o sujeito consiga, o cidadão, né, o indivíduo, consiga sair dali numa situação muito favorável a ele, pode conseguir estudar, pode conseguir formar família e não entrar para o mundo do crime. Sim. O que vocês dois acham desse assunto? Olha só, comportamento é o produto de uma relação entre esse indivíduo e o ambiente que ele interage nele. E esse produto tem origem tanto na vida biológica, né, na história biológica, na história que nós chamamos de filogenética, na história da espécie, quanto na história desse próprio indivíduo atuando no mundo e na cultura. Então, são 3 instâncias que determinam esse se comportar, né? Então, esse repertório ele não é só do indivíduo, não é só da espécie e não é só da cultura. É uma interação dessas 3 instâncias, né? E aí, nessa interação, o indivíduo aprende e se modifica, né? Então, tem uma pequena parcela que é herdado, né? E uma grande parcela que é aprendido na relação, né? Em função disso, é que é possível se modificar. Que nós acreditamos que, na medida que esse ambiente favoreça a mudança, esse indivíduo se modifica. Agora, você falou de uma coisa muito importante. Quando nós olhamos para um indivíduo único, nós não podemos dizer que, se ele está num ambiente, né, que favoreça muito pouco a aprendizagem de formas adequadas para lidar com o mundo, né, às vezes a gente olha assim, você a olho nu, você vê um ambiente que você julga, avalia e julga a partir dos seus valores, das suas regras. Então você olha, por exemplo, um ambiente onde tem muitas drogas, né, onde está muito disponível para esse indivíduo se envolver com drogas, tanto usar quanto vender, ou se envolver com furtos, por N situações, né? Mas aí nós vamos falar do ambiente, o primeiro ambiente, família. Então, dentro de uma família, às vezes o menino sai de dentro da sua casa e vem aqui na rua e encontra aqui na sua porta alguém que vai te oferecer alguma coisa. Mas aqui dentro da família, ele tem uma referência, que às vezes é muito forte. Às vezes ele tem um pai que usa droga, uma mãe que usa droga, que cai na rua. Estou te falando de experiência de trabalho que eu já tive. Sim. Mas ele tem uma avó que protege, é essa que vai na escola, é essa que não deixa os outros maiores bater nele na rua, é essa que coloca para dentro da casa dela qualquer pessoa que pede ajuda. Que repassa o aconselhamento. É essa que é a referência dele de cuidado, de proteção, de segurança. E essa avó é aquela da família que, se alguém passar na porta dela e falar assim, hoje eu não tenho comida, e ela ganhou uma cesta básica, ela divide essa cesta básica com essa pessoa, quer dizer, essa criança está vivendo ali. Então, a referência é essa avó, ele tem grandes possibilidades de dizer para o traficante, eu não quero, porque, na verdade, a referência forte dele é essa pessoa que o ajuda a olhar para o mundo de uma outra forma. Então, assim, depende da relação de cada indivíduo, não dá para usar aquela metáfora da laranja podre, não dá para usar, né? Cada indivíduo tem as suas identificações, né? Não quer dizer que dentro de um espaço, vamos dizer, nós temos esses espaços aqui na nossa cidade, né?
Porque às vezes você olha para o espaço e fala, ali é droga, é prostituição, é exploração sexual, então ali não tem jeito dessa criança sobreviver. Tem, vai depender da história individual dela, né? E que nem todas as pessoas também que estão se drogando são pessoas que não dão conta de ensinar alguma coisa de interessante para o outro, entende? Então acho que a gente precisa fazer uma análise de caso a caso. E a gente não pensa, na ciência do comportamento, nós olhamos para a relação indivíduo-ambiente, mas nós não limitamos essa relação a... Nós não somos ambientalistas, vamos dizer assim, nós somos interacionistas. É a relação de vários fatores. Só para refinar essa exemplificação que a Eva fez aí, seria muito injusto, né, a gente olhar, por exemplo, para alguma comunidade, por exemplo, que tem lá problemas sociais e falar assim, todo mundo que nasce ali naquele lugar ali vai ser bandido, né? Então, a gente, dentro da análise do comportamento, a gente trabalha com probabilidades. E esse indivíduo que ela falou aí, que é único, ele faz as suas escolhas também, né? Muitas vezes ele não tem uma referência, talvez, nem dentro da família, mas ele tem referências fora, né? E ele tem aprendizagem, tem interação com outros grupos, e isso também vai dar para ele uma noção, para ele analisar e fazer suas escolhas, né? Então, é só para complementar mesmo. Muito bem, com esse complemento do Cristiano, nós vamos agora para mais um intervalo e voltamos logo na sequência com o último bloco do Cultura Entrevista, que hoje trata dos temas da 14ª Jornada Mineira de Ciência do Comportamento. É um minuto só. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Fique bem informado com o Diário do Aço, o jornal de maior circulação em toda a região. Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor estão em nossas páginas. Assine e leia o Diário do Aço, o veículo com a melhor equipe de profissionais e maior estrutura para apurar e informar com responsabilidade os principais acontecimentos. Acesse também a nossa versão online, www.diariodoaco.com.br. Atenção! Luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. O Salão e Buffet Garota de Ipanema tem um espaço amplo e confortável, com uma capacidade para 800 pessoas, com seu ambiente climatizado e com 3 saídas de emergência, de acordo com as exigências dos bombeiros. Possui palco, sonorização e iluminação de boate. E nosso espaço está disponível para casamentos, aniversários em geral, congressos e palestras, disponibilizando também cardápio variado e serviço completo de recepção. Salão e Buffet Garota de Ipanema. Venha de convidado na sua própria festa. Rua Tupinambás, número 30, bairro Iguaçu, Ipatinga. Telefone 3824-8803. Visite também o nosso site www.buffetgi.com.br. Muito bem, estamos de volta com o Cultura Entrevista. Eu lembro o contato do programa entrevista@tvculturavaledoaço.com.br. Deixe lá a sua mensagem, a sua sugestão de tema aqui para o programa. A 14ª Jornada Mineira da Ciência do Comportamento, a partir de sexta-feira, reúne grandes especialistas. A senhora já citou vários que vão passar aqui pelo Vale do Aço para fazer palestras para professores. O público-alvo é estudante de psicologia, os profissionais da psicologia e quem mais? E profissionais de áreas afins, advogados, médicos. Okay.
pedagogos. Né? Entre os especialistas que vêm, a senhora queria acrescentar Sim, acrescentar, porque nós vamos ter a conferência de abertura na sexta-feira. Né? Nós vamos abordar os 100 anos do Manifesto Behaviorista. Né? E para tratar esse assunto, nós vamos ter o Dr. Robson Nascimento da Cruz, que é um estudioso da história do behaviorismo. Né? E aí, falando em behaviorismo, nós precisamos dizer, né, a tradução dessa palavra para o português seria o comportamentalismo. Né? Nós sabemos que a sugestão que foi dada, né, o manifesto que foi feito na história da psicologia, né, que foi chamado Manifesto Behaviorista, aconteceu em 1913 com o Watson. Né? Nesse momento, o comportamento era visto como uma relação entre indivíduo e ambiente, mas uma relação onde havia uma eliciação, né? Um forçar o comportamento, vamos dizer assim, que é o que a gente chama de comportamento reflexo. E aí, alguns anos depois, um outro estudioso, que foi Skinner, aprofundando essa proposta do Watson, ele acrescentou algo novo aí. Ele fez uma proposta de que comportamento não era só reflexo, era mais do que isso. Né? O comportamento era uma relação entre indivíduo e ambiente e que era causado e mantido pelas consequências dessa ação no mundo. Né? Isso foi em 1930, mais ou menos. Que foi aí que nasceu o nome da ciência do comportamento ou behaviorismo radical, que diferenciou desse comportamentalismo do início, né? Dos primórdios do Watson. E hoje muitas pessoas, muitos estudiosos confundem. Acham que nós ainda estamos naquele behaviorismo de 1913. Nós não estamos mais, nós já evoluímos. Né? Agora, Skinner evoluiu a partir de 1930 e hoje nós temos vários estudiosos que estão para além do Skinner, incluindo a subjetividade, porque até então, em 1913, não havia, o estudioso da época disse que pensamento, sentimento não era objeto de estudos nossos. E depois, com esse outro estudioso, vem, né, a proposta de que não, pensar, sentir é objeto de estudo também, é comportamento também. Como que vocês, estudiosos da psicologia, têm acompanhado essa mudança nas comunicações de massa? Quer dizer, a partir de 1950, antes mesmo desse estudo, dessa revolução do behaviorismo aí, já houve o crescimento das comunicações de massa com rádio, com a televisão, as comunicações eletrônicas que foram chegando aos poucos nas casas de todas as pessoas. E agora chega ao auge com a internet, até que se invente um próximo processo de comunicação. Esse agora é o máximo que nós temos, que é a comunicação em que as pessoas já estão produzindo conteúdo, não estão apenas recebendo, mas sim produzindo conteúdo, ajudando a manter uma rede de comunicação no ar, né? 24 horas, por todos os lados, com smartphones conectados até na hora que a pessoa vai dormir. Como que vocês estão acompanhando essa, vamos dizer assim, essa evolução do processo de comunicação? Olha só, para nós é mais uma fonte, né, vamos dizer, de reforçamento, de instrução, é algo a mais para ensinar novas formas de lidar com o mundo. Nós identificamos vários aspectos positivos desta relação, desse novo ambiente, né, para a aprendizagem da forma das pessoas de lidar com o mundo, mas nós identificamos também alguns prejuízos, na medida em que as pessoas focam nisso e diminuem suas possibilidades de aprender habilidade social para interagir no tete-a-tete, ele pode ter prejuízos. Mas, por outro lado, ele tem ganhos também, quando é mais uma fonte de aprendizagem. Aprender para além daquilo que está tão próximo, não é isso? É ir muito além daquilo que você tinha acesso a antes dessa época aí que você está colocando. O acesso ampliou. Interfere também no comportamento. As manifestações populares do mês de junho e julho são uma prova de que interfere no comportamento, leva as pessoas a provocar alguma coisa. Com certeza, né? Com certeza. Você, falando das manifestações, né? A gente viu que saiu das redes sociais, isso quer dizer que as pessoas estavam interagindo. Mas foi muito interessante quando elas saíram das suas casas e foram à rua. Que aí elas conseguiram se encontrar, se olhar, né? Se perceber, se ver. Então, já a proposta, com pena que acabou, foi muito rápida as mudanças, as transformações
políticas não ocorreram na forma, pelo menos da forma que deveriam, né? Sim, porque isso depende também de tempo, né, Alex? Porque acho que tem que mudar a cultura também. Se você não muda a cultura, não muda o jeito da pessoa de olhar, de atuar no mundo, você não consegue essa mudança de um dia para o outro, né? Mas eu acho que foi um primeiro passo interessante. Okay. Cristiano, e para aquelas pessoas que nos acompanham, cujo filho está interessado em ser psicólogo, ou mesmo o jovem que nos acompanha e pensa em seguir a profissão, entrar nesse ramo de atuação aí, quais os principais desafios que o psicólogo vai encontrar pela frente? Como qualquer profissão, né? Como disse, tem os pontos fortes e os pontos frágeis, né? Muitas vezes nós nos esbarramos nas barreiras, né, muitas vezes na dificuldade, né, para tá fazendo o nosso trabalho, quando não simplesmente depende só de nós, mas como nós não temos como trabalhar sozinho, né, nós dependemos muitas vezes do poder público e outras coisas mais, para o nosso trabalho ganhar um status e também ser medido e mais respeitado, e ver também a população possa ver eficiência no nosso trabalho. Isso tem sido vamos dizer assim, uma das barreiras que a gente possui. Mas, em se tratando do curso em si de psicologia, exige um pouco de dedicação, um pouco não, né? Bastante, dentro do que a Eva havia comentado, né? Para quem trabalha, por exemplo, com a análise do comportamento, que é o nosso caso, não tem como parar no tempo, tem que ter muita dedicação, tem que estudar, tem que participar de seminários. Então, como eu havia falado, como qualquer área de trabalho, a pessoa precisa se atualizar, o mundo está mudando, dentro do que foi falado aqui, a modernidade e a transmissão de conhecimento hoje em dia está muito rápida. Hoje nós estamos estudando algo aqui, mas daqui a pouco aparece algum conhecimento novo que é desenvolvido fora, acerca de uma pesquisa que está sendo feita aqui no nosso país, e isso vai exigir de nós, a cada instante, estar atualizando mais. E no caso da psicologia, o indivíduo que quer fazer o curso de psicologia tem que gostar bastante de ler, de estudar, né, de correr atrás mesmo, de se informar. De matemática também. De matemática também. Às vezes a pessoa entra no curso de psicologia e fala assim, eu estou aqui no curso aqui porque eu não sou bom de cálculo. E na psicologia também nós utilizamos do cálculo, né? Utilizamos da estatística e outras coisas mais também. É um curso bacana que dá para ajudar bastante as pessoas, mas nem todas as pessoas, muitas vezes, que concluem o curso de psicologia, ela chega a exercer a profissão, né? Muitas vezes a pessoa entra num curso de psicologia porque teve ali um problema na vida dela, sendo que, na verdade, o que ela precisa mesmo não é fazer o curso de psicologia, ela precisa de entrar no processo de psicoterapia, de autoconhecimento, né, para resolver esses problemas que estão afligindo a vida dela. E no caso é isso. Se a professora Eva quiser complementar. Fique à vontade, professora, inclusive, que está na sala de aula e acompanha aí no dia a dia a realidade, né, do interesse das pessoas. Sim. Dos maiores desafios que eu vejo, né, que é um desafio que está dentro das ciências humanas, é você saber se posicionar na vida do outro, estar com o outro, sem se misturar com ele, né? É a gente se separar desse objeto de intervenção, é você saber que você tem uma história e o seu cliente, o seu usuário, aquele que te procura para ter ajuda, ele tem a história dele. Então, eu tenho que ter um equilíbrio entre estar sensível, né, ser afetado por esse cliente, mas, por outro lado, também me colocar na minha história e dizer, eu sou aqui aquele que vai contribuir, então eu não posso misturar a minha vida com a dele. E a outra questão é que eu acho fantástico na psicologia, que nós estamos modificando a nossa vida todos os dias. Nós estamos crescendo, modificando o nosso jeito de olhar para o mundo, de olhar para os fatos. E a psicologia nos permite muito isso, porque quando você ajuda alguém, com certeza você sai ajudado também. E aí a gente vem na nossa premissa básica da ciência do comportamento, que o indivíduo modifica o ambiente, mas simultaneamente ele é modificado também nesse ambiente. Então acho que esse é o ponto assim, motivador de se fazer psicologia. É você todos os dias que você contribui, você ganha também. Ok. Cristiano, você que é responsável pela divulgação da jornada, quem precisar de mais informações, tem uma página na internet, um contato, como procurar mais informações? Isso, nós temos o nosso site, né, na internet, que é o
www.jmcienciadocomportamento.com.br e lá no nosso site a pessoa tem a oportunidade para estar fazendo a sua inscrição, né? E no caso também tem a clínica Reforço Positivo aqui no centro de Ipatinga, que é a clínica da Eva também, que disponibilizou o seu telefone, você sabe? 3824-3718 e o endereço é Rua Ponte Nova, número 149, sala 106. Tem também o Núcleo de Atividades Práticas em Psicologia no Unileste, que também está fazendo as inscrições. E nós temos uma representação também na Unipac, que é o professor Orlando. A Unipac é só procurar o professor Orlando, que ele também está realizando as inscrições. A abertura na sexta-feira, portanto, a que horas? Nós vamos começar o credenciamento às 18 horas. E a primeira a abertura dos trabalhos mesmo será às 19 horas. Tá, em qual ambiente lá? No Centro Universitário? Vai ser no Centro Universitário do Leste de Minas Gerais, Unileste, no Teatro João Paulo II. Tá, que é o principal ali do campus de Coronel Fabriciano. Isso. Olha, professora Eva, muito obrigado pela sua presença. Quero agradecer mesmo a participação sua aqui no Cultura Entrevista com esse assunto. Tá, muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade. Acho que quanto mais a gente puder estar falando dessa ciência, que é muito necessária hoje, acho que a gente também está ganhando, como eu disse, né? Acho que a gente contribui, mas a gente também ganha. Cristiano, muito obrigado pela presença. Obrigado a você também, Alex. Eu queria agradecer também toda a produção, né, da TV Cultura, pela oportunidade, né, esse tema que é abrangente. Nós teríamos espaço aqui para estar conversando aqui, talvez aqui vários dias, né? Sim. Então, mas é um recorte que a gente está tendo aqui do nosso tempo e eu acredito que é de muita valia para a comunidade de Ipatinga e também do Vale do Aço, tá ligado na TV Cultura. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Tenham todos uma ótima semana.